Esses dias têm sido dias de muito trabalho, né? Dias de muito trabalho, de muita correria. Não têm sido dias fáceis, né? Às vezes as pessoas não sabem a tua luta, né? As pessoas não entendem a tua correria. Mas eu creio aqui que muita gente aqui tem trabalhado e trabalhado bastante, né? Tem buscado bastante aí um caminho de solução para a sua vida, tá? E as pessoas andam bastante cansadas, né? Mas uma boa notícia que eu tenho para você é que o mundo, ele é governado por homens, mulheres cansados, tá? Pessoa descansada não vai fazer muita coisa não. Então, se você é uma pessoa que está cansada, uma boa notícia e uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? A notícia boa é que você é uma pessoa útil, tá? Você é uma pessoa útil. Porque pessoas cansadas são pessoas úteis, tá? Então, essa é a boa notícia. Você é uma pessoa útil. Viu, Angélica? E a má notícia é que a gente vai descansar na eternidade. Porque, gente, a vida é assim mesmo. A vida é trabalhar, a vida é correr, a vida é enfrentar os obstáculos, as adversidades. E a palavra que eu vou trazer para você nessa noite tem a ver com isso, tá? Eu usei uma palavra nova até para mim, tá? E eu gosto de vez em quando de usar algumas palavras novas para as ministrações, é um desafio para mim, para aprender também, tá? E o tema da nossa ministração, da nossa conversa nessa noite é esse daqui: criative-se, né? Criative-se, ou seja, se reinvente, né? Reconstrua a tua vida e o teu caminho. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, né, de tantas batalhas, de tantas lutas, nós precisamos nos criativizar, tá? Nos reinventar, nos fazer de novo, tá? E eu fiquei pensando numa personagem da Bíblia para a gente trazer esse tema, e me veio ao coração nada mais, nada menos do que José do Egito, tá? Aqui, algumas pessoas já conhecem alguma coisa a respeito da história de José do Egito. José do Egito, ele era um dos filhos de Jacó, e era um filho que Jacó amava muito, tá? Eles tinham até alguns problemas de família. No Paz e Prosperidade, falando sobre família, a gente vai falar sobre esse problema, que era um problema muito grave, que acontece em muitas famílias. A gente vai tratar desse tema no Paz e Prosperidade, por isso que é importante você estar lá, assistindo todo dia. José era muito amado por seu pai. Os seus irmãos ficaram invejados, ficaram enciumados. E isso foi crescendo, não foi tratado. E aconteceu que uma tragédia na família, os irmãos quiseram matar José. Os irmãos quiseram matar José. Tomaram a decisão, na última hora, chamado Rúben, decidiu que não fizessem isso, para que não caísse maldição sobre eles. E aí decidiram que eles iam jogar José dentro de um buraco. Jogaram José dentro de um buraco. Aí quando eles estavam voltando, eles viram um grupo do Egito, soldados, uma parte do exército do Egito, e aí eles tiveram uma outra ideia: vamos pegar o nosso irmão do buraco e vamos vender para os egípcios como escravo. E eles fizeram isso. E José foi para uma praça no Egito, onde ele foi vendido como escravo. Olha só, foi vendido como escravo. Deus tinha sonhos e tinha planos para ele, e os sonhos e os planos era que ele estaria liderando seus irmãos. Mas olha só o que aconteceu. Ele foi vendido numa praça, e quem comprou ele foi Potifar. Era um chefe de uma guarda. Potifar era um homem importante no Egito e comprou José. José era uma pessoa excelente, temente a Deus, e um profissional extraordinário. E lá no Egito, como escravo, ele trabalhou e trabalhou com excelência, a ponto dele ser promovido na casa de Potifar. Ele foi promovido lá. Ele era uma pessoa de muita confiança de Potifar. Só que ele teve um problema na casa. Esse é um problema. Eu estou falando para vocês como que a vida... Aí você vai entender como que a vida da gente funciona, né? As dificuldades e as lutas. Olha só. Já tinha tido um problema lá. Agora, ali na casa de Potifar, quando a coisa parecia que ia começar a caminhar,
A esposa de Potifar começou a se engraçar com José e queria algo a mais do que os serviços que José prestava dentro da casa. Como José não cedeu às pressões daquela mulher, ela criou um problema para ele. Ela disse que ele tinha tentado contra ela. A coisa ficou feia para José e ele foi jogado numa masmorra, num lugar. Ficou lá, esquecido, dentro de uma masmorra. Olha só a situação dele. Passado alguns dias, lá nessa mesma masmorra estavam duas pessoas que tinham acesso ao rei. E José acabou ajudando essas duas pessoas a saírem de lá. E essas pessoas falaram para José que quando saíssem de lá, iam se lembrar dele. Olha, nos ajuda, porque quando a gente sair daqui, José tinha o dom de sonhos e visões, de interpretação. E eles falaram, José, nos ajuda, porque quando a gente sair daqui, a gente vai lembrar de você. E a gente vai tirar você daqui. José, que não era bobo nem nada, ajudou os camaradas. Só que esses camaradas não cumpriram a parte deles e deixaram José esquecido na masmorra. Mais um problema, estava ele lá. Aconteceu que passado um tempo, e aí nós chegamos aonde eu queria chegar. Passado um tempo, o faraó começou a ter alguns sonhos, e alguns sonhos muito estranhos, tá? E eu quero aqui colocar para vocês o primeiro texto bíblico, que é a respeito do sonho do faraó, tá? Vamos lá? Passados 2 anos completos, faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, era o rio. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. Pode pôr. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então o que aconteceu? Faraó teve alguns sonhos estranhos que incomodou ele. O primeiro sonho que ele teve foi a respeito de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as vacas gordas devoravam as vacas magras. Ele acordou, achou estranho o sonho e voltou a dormir. Quando ele dormiu, ele sonhou novamente. 7 espigas boas, bonitas, de qualidade, e 7 espigas mirradas, ruins. E as espigas ruins devoravam as espigas boas. Ele ficou incomodado. E ele então chamou os magos para que estes interpretassem, os sábios. E ninguém conseguia decifrar este sonho. Ninguém conseguia. Ninguém conseguia entender e saber o que o rei, o que o faraó sonhou. Ok? Ele ficou muito irado e mandou matar todo mundo. Mata todo mundo. Não consegue interpretar, mata. Ok. Alguém chegou para ele e falou assim, lembra daqueles 2 que tinham esquecido José lá? Um deles, querendo fazer moral com o faraó, chegou para o faraó e falou assim, faraó, eu conheço alguém que pode ajudar. Quem? Lá na masmorra tem um camarada que interpreta sonhos. Ele é do povo hebreu e tal, você pode chamar ele. Aí o faraó pediu para chamar, chamaram e era José. Era José. E aí José apareceu e começou a conversar com o faraó. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O que eu quero aqui, nessa introdução, presta atenção, é chamar a tua atenção para um detalhe.
Primeiro que a nossa vida é mais ou menos como a vida de José. Tem alguma vida aqui que é diferente um pouco da vida de José? Como a nossa vida é parecida com a de José? Todos nós passamos por dificuldades e por lutas. De repente você vence uma dificuldade e aparece outra. Aí você vence uma dificuldade, aquela outra dificuldade aparece outra. E tem gente que fica questionando: meu Deus, quanta dificuldade na minha vida. Porque parece que você é que tem mais dificuldade do que todo mundo. Parece que a tua vida não vai para frente. Parecia aparentemente que a vida de José não ia para frente. Parecia que nada estava dando certo, não é? Se você olhasse naquele momento, você diria assim: coitado de José, esse sonhador. Coitado dele. Nada dá certo para ele. Nada vai dar certo na vida desse rapaz. Por que ele não desiste de uma vez? Porque tudo que acontecia na vida dele parecia que dava para trás. Presta atenção, olha aqui para mim. Parecia. Porque na verdade, tudo estava dando certo. Quando os seus irmãos o jogaram numa caverna, naquele buraco, na verdade não era um buraco. Era um túnel, né, que levava ele até aonde Deus iria realizar os sonhos que tinha para ele. Então, primeira coisa, para você que anda reclamando das dificuldades sequentes que você tem aí, a sequência de dificuldades que você tem enfrentado, primeira coisa que eu quero dizer para você: pare de reclamar, porque está tudo dentro do plano de Deus. Está tudo dentro do propósito de Deus. As coisas parece que estão piorando. Parece que está sem ordem. Parece que está um caos. Parece que as coisas estão cada vez mais distantes. Mas na verdade, Deus está conduzindo tudo. Não parecia que José estava mais distante daquilo que Deus tinha colocado para ele no sonho? Parecia, mas não era. Então, primeira coisa que eu quero falar para você: pare de choramingar. Porque tudo está no controle de Deus na tua vida, na minha vida também, tá? Segunda coisa que eu quero falar para vocês, isso aqui é muito importante, presta atenção. Deus, Ele levanta os seus filhos, Ele desperta os seus filhos, Ele acorda os seus filhos, Ele traz os seus filhos à tona na história da humanidade, exatamente nos piores momentos, nos momentos mais desafiadores da história. Então, diante dos problemas, em vez de reclamar, se apresente como uma solução. Se disponha a ser uma solução. Em vez de você ficar reclamando, porque você está vivendo nesse tempo, e porque tem tantas dificuldades nesse tempo, que eu vejo um monte de gente falando: ai meu Deus, isso nunca vai acabar. Meu Deus, é uma coisa atrás da outra. Meu Deus, é um problema atrás do outro. Meu Deus, quanta dificuldade. Meu Deus, meu Deus. Em vez da gente ficar assim, vamos mudar um pouquinho o nosso discurso. E vamos entender que a grande oportunidade que os filhos de Deus têm de se manifestarem é exatamente no tempo do caos. É quando nós nos apresentamos como uma resposta de Deus para esse tempo e para a nossa geração. Veja como que Deus levantou Davi. Olha para a história e veja como que Deus levantou os grandes homens e mulheres que nós admiramos na história. Veja como que Deus levantou Esther. Entendeu? É nesse momento de desafios para a humanidade que Deus desperta e levanta a sua igreja como uma resposta. E foi assim com José também. Foi assim com José também. Ok? Olha só, vamos para a leitura do segundo texto bíblico desta noite. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Olha só, presta atenção no detalhe desse texto. Então Faraó mandou chamar a José. Vai lá, chame José, traga ele aqui. E os camaradas saíram às pressas, presta atenção, às pressas até a masmorra, para trazer José. Agora presta atenção nessa parte aqui. Ele se barbeou. Naquela época fazia barba com pedra, viu gente? Não era que nem a gente fazia na prisão, na cadeia lá, eles não tinham, você não pensa que eles tinham faca, essas coisas lá não. Ele se barbeou, né?
Era muito mais dificuldade. Ele mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Gente, isso aqui para mim é fantástico, eu não sei para vocês. Mas diante da situação que José estava vivendo, diante da situação que ele estava vivendo, por muito menos a gente não sai da cama. Por muito menos a gente vai atender a porta com o cabelo todo sem escovar dente, desistindo com aquela cara amassada. Por muito menos. Agora José, passando por tudo que passou, esquecido na masmorra, de repente ele é chamado pelo governador e ninguém falou para que era. Podia ser para matar. Podia ser para matar como o faraó fazia com muita gente naquela época. Chama o cara, vem cá, escuta, mata ele aí. Era desse jeito. O faraó não conversava com as pessoas. Pra você ter uma ideia, o copeiro, a pessoa que cuidava da comida, das roupas do rei, da bebida que o rei bebia, essas pessoas não podiam olhar para o rei. Eles não podiam olhar para o rei. Eles não podiam levantar a cabeça. E de repente alguém chega lá, o imperador está querendo falar com você. Opa, peraí. Mas olha a atitude de José. Ele se barbeou, né? Vou dar um jeito aí, né? Ele mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. Olha só, duas coisas aqui que você aprende com José que são fantásticas. Presta atenção. Duas coisas que você aprende aqui com José que são fantásticas. Primeiro, se José estivesse fazendo o que as pessoas normalmente fazem, em situações como a dele, estaria se alimentando de seus fracassos, ressentido e cego às novas oportunidades. É ou não é? Se José estivesse fazendo o que a maioria das pessoas fazem, o que José ia estar fazendo? José ia estar se alimentando das suas misérias, das suas migalhas, dos seus fracassos, ressentido e cego às novas oportunidades. Olha só, Jacó estaria ressentido com a sua família. Tem gente aqui ressentida com a família? Tem gente aqui que não precisa falar, tá, gente? É uma pergunta retórica, é só para a gente pensar. Não é para levantar a mão, tá? Tem alguém aqui ressentido com a família? Ressentido com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã? As pessoas geralmente ficam ressentidas, magoadas, machucadas, feridas, e atrapalha a vida inteira. Por quê? Porque fica ressentida com o seu passado. José, ele podia ter ficado ressentido e se sentindo fracassado também com os fracassos profissionais que ele teve, as dificuldades profissionais que ele teve. Olha só, ele teve problema em casa, ele foi ferido, foi machucado, foi traído, foi jogado fora, foi pisado, se decepcionou com seus irmãos. Ele podia ter ficado machucado, ferido, magoado, desistido da vida, com cara de ontem. Ele teve fracassos profissionais, porque ele estava indo muito bem na casa de Faraó, mas ele teve fracassos profissionais. Ele se decepcionou nos seus relacionamentos. Até os amigos que ele encontrou dentro da masmorra, quando ele saiu de lá, os amigos não lembraram dele. Olha a situação, gente. Mas o que mudou a história de José é que José, ele não era como a maioria das pessoas são. Ele não fez o que a maioria das pessoas fazem, que é muito mais fácil. É muito mais fácil você ficar ressentido aí no seu canto, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, porque minha irmã, porque meu filho, porque minha filha, porque o patrão, porque fizeram isso comigo, porque machucaram. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. É que o Senhor não sabe o que fizeram comigo. É que o Senhor não tem dimensão do que isso aconteceu. Meu irmão, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu não queria que tivesse acontecido com você. Mas como eu sempre digo, o pior não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é que vai fazer a diferença. Você pode usar uma mazela da tua vida que te doeu e te machucou. Você pode usar isso para o teu crescimento ou para o teu afundamento. Você pode usar a mesma circunstância para você se tornar alguém admirável ou alguém deplorável. A mesma situação.
A mesma situação. Uma pessoa que teve um pai que abandonou, se tornou alguém deplorável. Por quê? Porque o pai abandonou. Mas uma pessoa que o pai abandonou, se tornou uma pessoa admirável por todos. Um homem extraordinário, um pai de família extraordinário, uma pessoa exponencial. Qual a diferença? A maneira que eu significo as coisas que aconteceram na minha vida. Isso é uma coisa que eu aprendo com José, que fantástico. José estava pronto. Na hora que o faraó chamou, ele foi. Ele podia dizer, eu não quero sair daqui, eu já desisti da vida, eu já tentei tantas vezes, eu já sofri na casa do meu pai, foi tão difícil que os meus irmãos fizeram contra mim, eu já sofri tanto. Ele podia ter dito, quando eu estava na casa de Potifar, eu fui um excelente funcionário, e aí decepcionou, deu tudo errado, eu estava fazendo certo, por que que Deus permitiu isso? Ele podia ter ficado ali. Ou ele podia ter falado, quando eu estava aqui nessa masmorra, eu ajudei tanta gente, e ninguém nunca me ajudou. Eu estendi a mão para tanta gente, e eu só recebi decepção. Eu não quero falar com faraó nenhum. Podia ter feito isso, mas ele não fez. O que que ele fez? Se barbeou, trocou de roupa, se arrumou e disse, vamos para a conversa. E esse é o outro ponto que me chama a atenção com a vida de José. Pode colocar. Olha só, o outro ponto. José não esperou a vida mudar para que ele pudesse mudar. Ele não esperou a vida mudar para que ele pudesse mudar. As pessoas ficam esperando a vida mudar para a pessoa mudar. Só que é o contrário, gente. É o contrário. Você muda e depois a vida muda. Certo? José não esperou a vida mudar para que ele pudesse mudar. Ele antecipou em sua vida o resultado. Ele antecipou o resultado. Ele foi conversar com o faraó como um vencedor. Ele foi conversar com o faraó como uma pessoa digna. Ele foi conversar com o faraó como alguém que merece uma oportunidade, como alguém que vale a pena. Ele não foi conversar de qualquer jeito. Ele disse, eu preciso fazer a barba, eu vou conversar com o faraó. Eu preciso trocar de roupa. Eu preciso me organizar, porque eu não vou conversar com qualquer pessoa, eu vou conversar com o faraó. E eu preciso me organizar, essa é a oportunidade que eu tenho. Vai que eu consigo convencer esse cara. Vai que eu consigo convencer ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aparência reflete muito mais na tua vida um estado, a aparência reflete muito mais que um estado atual. Reflete uma expectativa, reflete uma fé. Certo? Aparência reflete muito mais do que um estado atual. Reflete uma expectativa, uma fé. Você sabia? Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo necessariamente como a pessoa está. Eu vejo como ela vê a vida dela e qual a expectativa que ela tem para a vida dela. Porque quando eu saio de casa com uma expectativa boa a respeito daquele dia, o que eu faço antes de sair de casa? Eu me arrumo. Você tem que ter uma expectativa antes. Se você vai para algum lugar, meu irmão, se arruma, vamos começar a se arrumar mais. E eu não estou falando para você ter uma outra roupa, uma roupa mais cara. Mas aquilo que você tem, o melhor que você tem. Se você vai trabalhar, não vai de qualquer jeito. Se você vai conversar com alguém, não vai de qualquer jeito, não vai de qualquer forma. Não se apresente de qualquer maneira. Não se apresente de qualquer maneira. Certo? Porque é a expectativa que você tem. Reflete a expectativa que você tem da vida. Quando uma pessoa chega para pedir um emprego e a pessoa chega de qualquer jeito, o camarada que está lá do outro lado já viu, isso aqui não vai dar nada. Ele não tem intenção de futuro. Ele não tem intenção de futuro. Porque quem tem intenção de futuro, ele se arruma como o futuro que ele quer. Você está entendendo? Então, presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui é uma lição para a vida. A Bíblia é uma lição para a tua vida. Sabe, você que tem, por exemplo, que nem a dona Marlene, tem lá o salão de beleza. Eu preciso deixar organizado. Eu preciso deixar as coisas no seu lugar. Eu preciso deixar bonito. Eu preciso organizar, eu preciso pensar. Para deixar as coisas bem organizadas, eu preciso me arrumar, eu preciso escovar o dente, eu preciso, cuidar da afeição, eu preciso pentear meu cabelo, eu preciso dar uma arrumada, dar uma ajeitada. Por quê? Porque em algum momento vai chegar a minha oportunidade. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. Quem de nós iria imaginar
que o faraó seria uma oportunidade. Gente, se você parar para pensar, olha para mim, se você parar para pensar na situação de José, dentro daquele calabouço onde ele estava, jamais alguém iria pensar que o faraó chamar era uma oportunidade. Ninguém ia pensar isso. Ninguém. Porque o que o faraó vai querer com um camarada que está lá na masmorra, que não vale nada aos olhos da sociedade? Mas olha a visão que esse camarada teve, gente. José é para ser estudado. Se você pegar durante um ano e falar, eu vou ler durante um ano a história de José. São 7, 8 capítulos da Bíblia de Gênesis. Se você falar, eu vou ler durante um ano e eu vou tirar lições para a minha vida com a vida de José, eu duvido que você continue na situação que está. Eu duvido que você não prospere 7, 15, 50 vezes mais do que você é hoje. Se você estudar a vida de José. Porque a vida de José é a minha vida. A vida de José é a tua vida. Sabe uma coisa que eu aprendi na Bíblia? Todas as personagens da Bíblia revelam algo de mim. Quando eu leio sobre Davi, quando eu leio sobre Maria, quando eu leio sobre Esther, quando eu leio sobre Abraão, a Bíblia fala a respeito da minha vida. Deus mexe com a minha vida quando eu olho para a vida dessas pessoas. E é fantástico essas lições que a gente aprende com José. De que maneira você se apresenta? Fantástico. Agora vamos a um outro texto bíblico aí de José. Vamos lá. O faraó disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Olha que coisa fantástica. Ele diz, olha, isso aí que o senhor está falando é algo que Deus usa a minha vida quando Ele quer. Deus se manifesta na minha vida quando Ele quer. Isso é algo que cabe a Ele. E eu vou conversar com ele. Sabe por que José falou isso? Presta atenção. Sabe por que José falou isso? Porque José entendeu que nada na nossa vida acontece por acaso. Duas lições que a gente aprende com esse texto bíblico aqui. Primeiro, José cria que tudo estava acontecendo por um propósito maior de Deus. E que a resposta viria da onde? De Deus. De Deus. José já tinha entendido uma vez por todas que não era ele, era Deus. Que a única oportunidade que ele tinha era Deus. E ele diz, olha, eu não estou diante de Faraó porque eu quero estar. Eu não estou diante de Faraó porque eu mereço estar. Eu não estou diante de Faraó por uma circunstância da vida. Eu não estou diante de Faraó ao acaso. Existe um propósito de Deus para eu estar aqui. É isso que ele acredita na hora. E ele diz isso para o faraó. Ele diz, olha, Deus, ele dará a resposta. José cria que tudo estava acontecendo por um propósito maior de Deus e que a resposta viria de Deus. É a mesma coisa que eu quero dizer para você. Tudo na tua vida está acontecendo por um propósito de Deus. E a resposta sempre virá de Deus na tua vida. E a outra lição que a gente aprende, fantástica, é essa aqui. O futuro será sempre mais próspero para aquele que tem o discernimento sobre as coisas que estão ocorrendo. E quando que a gente adquire discernimento sobre as coisas que estão ocorrendo? Quando nós voltamos o nosso coração para Deus e para a sua palavra. E aqui, gente, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sai à frente. Quando o mundo não tem resposta, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma resposta. Você pode... Gente, é uma coisa assim, eu quando li isso aqui, eu fui procurar. Quando Deus colocou isso aqui no meu coração, eu fui procurar. Eu tenho um livro que foi escrito pelo Jim Steyer, que esteve aqui na nossa igreja. Jim Steyer, que esteve na nossa igreja. Ele tem um livro que é grosso, tem umas 960 páginas. Eu li aquele livro 2 vezes. Eu amo aquele livro, porque aquele livro é da Jocum, como que a Jocum se estabeleceu no Brasil, e artigos de jocumeiros, né, de pessoas que trabalharam na Jocum no mundo inteiro. É fantástico aquele livro. Porque aquele livro, ele fala sobre o reino de Deus. E ele revela como que, nos momentos mais importantes da história da humanidade, quem se levantou? Quem que foi ser buscado? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando o mundo não tem respostas, aonde que o mundo vai procurar? Num homem de Deus, numa mulher de Deus. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus saem na frente, porque tem respostas.
tem discernimento. Deus dá discernimento ao seu povo. E o seu povo sempre sai à frente. Então, gente, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Em vez de você, aquilo que eu falei no começo, na introdução, nós começamos assim. Em vez de você ficar procurando aí respostas, comece a pensar que você é a resposta. Você está lá no teu local de trabalho, está uma confusão lascada lá. E aí as pessoas procurando, se posicione como uma resposta. Se coloque diante de Deus, comece a orar. Faça o que José fez, comece a orar, comece a buscar a Deus. Porque as pessoas vão te procurar como resposta. Presta atenção, uma advertência aqui para a igreja. Se o mundo não está procurando a igreja como uma resposta, é porque alguma coisa está acontecendo com a igreja. Porque a igreja de Cristo sempre foi uma resposta para a humanidade. Nós somos uma resposta de Deus. José foi uma resposta. Quando o faraó, todos os seus magos, presta atenção, todos os seus magos, todos os seus sábios, e olha que tinha uns camaradas que conheciam um monte de coisa lá. Quando ninguém sabia nada, quem que foi procurado? O homem de Deus, a mulher de Deus. Aonde que ele foi procurado? Lá na masmorra, porque o mundo ele humilha o homem e a mulher de Deus. O mundo humilha o homem e a mulher de Deus. Mas Deus, a seu tempo, os exalta. Como Deus exaltou José. E José se tornou a segunda pessoa mais importante do seu tempo. Deus tirou ele da onde? Da masmorra. Tudo estava dentro de um processo, de um trabalho de Deus, de uma evolução divina na vida dele. Assim como está na tua vida e na minha vida. Por isso, nós vamos parar de reclamar hoje da nossa vida, dos nossos fracassos, dos nossos reveses, das dificuldades que enfrentamos. Você vai parar de reclamar a partir de hoje e você vai começar a se preparar, porque em algum momento Deus vai chamar você para falar com o faraó. E aí você tem que estar preparado. E o dia que Deus te chamar, vai, faz a barba, coloca uma roupa decente, se apresenta, passa um avanço. E avança. Porque já pensou, o faraó chama o José para conversar, ele chega lá com um cheiro de... Obrigado, Antônio. O Antônio está sempre cheiroso. Chega lá com um cheiro, né, de gambá. Ele já nem chega perto, já manda matar de longe. Entendeu? Mas de repente, o cara está perfumado. O cara fez a barba. É uma outra pessoa. Sabe, isso traz uma autoridade. Porque é alguém que está olhando para... Presta atenção, olha para mim. É alguém que está olhando para frente. É alguém que está olhando para frente. Isso é importantíssimo, gente. Essa palavra aqui, se você pegar para a tua vida, se você colocar essa palavra em qualquer área da tua vida, você vai ver que a coisa vai acontecer. Vai acontecer mesmo, não tem como não acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está querendo levantar você. Deus está querendo levantar você. Sabe aquele negócio de a gente estar aqui e aí, meu Deus, a situação está difícil, ninguém vai se levantar, ninguém vai se levantar. A gente fica parecendo o exército de Israel. Um soldado olhando para o outro, ó. O rei Saul falava assim: eu vou dar minha filha para quem lutar contra o Golias. Aí um soldado olhava para o outro. E o cara, ó, não, eu não. Aí o cara, olha só olha o que o rei Saul falou. Não vai pagar impostos. Você sabia que até hoje os descendentes de Davi não pagam impostos? Até hoje, nunca vão pagar. Israel, os impostos são altos, mas a descendência de Davi não paga imposto. Até hoje. Sabe, o rei falou assim: aquele que lutar contra o gigante, nem ele, nem a sua família jamais pagará impostos. Aí os caras, e os outros lá, não, eu não. E às vezes nós ficamos assim. E o Golias falava assim: dá-me um homem para a peleja. Certo? E aí Deus levanta o Davi. Eu quero saber se alguém aqui vai ser um Davi, se alguém aqui vai ser um José, se alguém aqui vai ser uma Esther. Porque Esther foi fantástica, gente. Esther foi fantástica.
Esther foi fantástica, simplesmente fantástica. Num momento em que todo o povo de Deus ia ser destruído, eles tinham mandado matar todo o povo de Deus. Mate tudo que é povo de Deus. Mate todo o povo de Deus. Quando ela ficou sabendo disso, sabe o que ela fez? Só que ela foi inteligente, porque ela sabia que se matasse o povo de Deus, ia morrer ela também. Então ela falava, entre morrer lá e morrer aqui, beleza. Mas olha, presta atenção, olha o que Esther fez. Ela foi lá, conversou e se apresentou para o rei, como possível esposa dele. Ela se tornou esposa dele. Nenhuma esposa podia falar com o rei. Ela não podia chegar e falar uma vontade dela para o rei. Mas um dia ela chegou para o rei e falou, eu quero que você livre o meu povo. E ela colocou a cabeça dela a prêmio, para ser um instrumento de Deus no seu tempo. Deus quer levantar pessoas que estejam dispostas a serem instrumentos de Deus nesse tempo e nessa época, como Deus levantou José. Vamos ao próximo texto bíblico. Então lhes respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó, aí José já está interpretando, tá? Lembra que José falou para ele que ia conversar com Deus, ia ver o que Deus falava e ia trazer para ele a informação. Aí ele chega e vai trazer para o Faraó a informação. Então, lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Tanto da espiga quanto da vaca é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. Os 7 anos, as 7 espigas boas também, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos bem, como as 7 espigas berradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Ok? As 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. As 7 vacas magras, 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então ele traz uma resposta para Faraó. E aqui a gente aprende 2 lições. Primeiro, o sábio, no tempo das vacas gordas, investe. No tempo das vacas magras, enriquece. Esse é o sábio. Esse é o sábio. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar de vida financeira. Tem gente que diz assim, o dinheiro acabou. Dinheiro não acaba, ele só muda de mão. Dinheiro não acaba. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro não acaba, não aumenta, não diminui. Dinheiro só muda de mão. Então, por que você está quebradão? Porque o teu dinheiro está na mão de alguém. Você está entendendo? E por quê? Presta atenção. Porque no tempo das vacas gordas, talvez você não tenha tido o devido cuidado. O tempo das vacas gordas, o tempo da abundância, o tempo da força, o tempo das oportunidades, o tempo em que as portas se abrem, o tempo em que os recursos vêm, é o tempo que você tem que investir. É o tempo que você tem que investir. E o tempo das vacas magras é o tempo que você tem que enriquecer. Porque todo mundo tem tempo aqui de vacas gordas e tempo de vacas magras. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Essa visão, na verdade, era uma visão até meio que tranquila. Por quê? Porque isso acontece. Ninguém aqui está nadando de braçada o tempo todo. Tem tempo bom e tem tempo ruim. Eu vou tirar da área financeira, vou trazer para a família. Mesma coisa. Tem tempo bom e tempo ruim. Feliz é aquele marido, casamento agora, tá? Casamento. Feliz é o marido que no tempo das vacas gordas, né? No tempo em que as coisas estão acontecendo ali, na intimidade, na paixão, no começo, nas coisas, sabe, naqueles momentos de abundância. Feliz é o marido, feliz é a esposa que investe. Investe. Por quê? Porque quando chega o tempo das vacas magras, quando aparecem as dificuldades no relacionamento, aí você enriquece. Porque é o tempo que a gente está junto, é o tempo em que a gente tem intimidade, é o tempo em que a gente conversa, é o tempo que a gente se abre um para o outro, é o tempo que a gente está mais próximo, é o tempo que a gente se abraça, é o tempo que a gente chora junto, é o tempo que a gente enriquece.
que a gente diz, agora nós estamos mais juntos. Nesse período de dificuldade financeira que a gente está vivendo, na nossa família, nós estamos mais juntos do que em qualquer outro momento. Nós estamos enriquecendo na nossa comunhão, no nosso amor, no nosso zelo um com o outro. Presta atenção, gente, não é aqui para você ficar chorando aqui pelas oportunidades que você perdeu. Ah, mas teve vaca gorda na minha vida e eu joguei fora e agora estou só na vaca magra e não tenho o que fazer. Não, a época das vacas gordas vai aparecer de novo. Mas quando aparecer, agora você investe. É tempo de você investir. Não é tempo de você jogar a tua vida fora. É tempo de você cuidar. Essa é a lição que a gente aprende aqui, muito forte com a vida de José. Existe uma época em que a gente precisa investir. Por quê? Porque quando chegar os dias difíceis, a gente tem de sobra para enriquecer. É o que está acontecendo, por exemplo, o cara que planta soja. Vou só dar um exemplo aqui. O cara planta soja. Aí o que acontece? O cara que planta soja e que não é um bom assim, administrador, tem muita coisa, mas não é um bom administrador, o que faz? Ele está sempre devendo. Aí ele deve para o banco. Ele tem que pegar dinheiro do banco para poder comprar semente. Nunca vai ter uma grande prosperidade. Agora o cara que ele planta, ele pega a semente, ele guarda essa semente. Por quê? Porque ele pagou essa semente, ele tem recurso, ele não jogou dinheiro fora, ele economizou, ele guardou. O que acontece? Quando chega um tempo difícil, que nem esse tempo que a gente vai viver agora no próximo ano, porque safra de soja aqui da América do Sul, uma parte dos Estados Unidos foi tudo perdida. Aqui na América do Sul, tem países que 70% da safra de soja não vai acontecer. Então o que vai acontecer com o preço da soja? Vai subir. E quem tem soja guardada? No tempo das vacas magras, o que vai acontecer? Ele vai enriquecer. Por quê? Porque ele vai vender a preço de ouro. Você está entendendo? Só que por que esse camarada vai enriquecer? Porque no tempo das vacas gordas, ele não jogou as coisas fora. Ele investiu, ele economizou, ele guardou. É a mesma coisa a saúde. Na época que você tem muita saúde, pena que eu estou ouvindo isso com 50 anos. Pena que eu estou ouvindo isso com 50 anos. E que eu estou tentando pegar um cachorro para puxar para o rabo. Nem o cachorro tem. Mas olha só, se eu tivesse ouvido essa palavra com 20 anos, quem tem 20 anos aí, quem tem 25 anos, 30 anos, você está muito novo, gente. Eu com 50 estou novo também, certo? Mas estou falando se eu tivesse ouvido antes. Mas dá tempo, se você tem 70, dá tempo ainda. Se você tem 90, dá tempo ainda, ok? Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vamos imaginar. Se eu tivesse ouvido essa palavra antes, com 20 anos de idade, se eu tivesse internalizado essa palavra, gente, viu? Você que está aqui, meu anjinho, Bianca, você que está ouvindo essa palavra hoje, você que é uma menina jovem, bonita, nova, tem um futuro extraordinário, cabeça aberta, certo? Tem tudo para aprender. Você pode direcionar teu conhecimento, você pode direcionar a tua capacidade, você pode direcionar a tua vida. Você ainda não está namorando, então quando você for arruma um cara que vale a pena, entendeu? Não fica olhando muito cor de olho, essas coisas não, sabe? Vai mais longe, entendeu? Vai mais longe. O cara trabalha, cuida bem da mãe, respeita, é estudioso. O cara que olha para a vida, tem sonho, tem plano, esse cara vale a pena. Entendeu? Ele pode até não ser o cara mais bonito, mas é o que vai deixar você a pessoa mais bonita que você pode ser. Entendeu? Então, valorize isso, valorize isso. Estou falando com um monte de gente aqui. Quem está na internet também. Presta atenção. É o tempo de você investir, é o tempo de você parar de bobagem, sabe? De ficar assistindo bobagem, vendo bobagem, dando risadinha de internet, de coisinha boba, de piadinha boba, de videozinho não sei o que lá. É tempo de você olhar para além e de você olhar para a tua vida e dizer, eu vou aproveitar, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ter essa visão perfeita que eu tenho, eu não sei quanto tempo que eu vou ter esses braços fortes que eu tenho, eu não sei quanto tempo eu vou ter pernas para caminhar como eu tenho hoje, eu não sei quanto tempo que eu vou ter as oportunidades, os relacionamentos, que eu vou ter minha casa, meu pai, minha mãe, eu não sei quanto tempo, então eu tenho que aproveitar agora. Eu tenho que aproveitar a época das vacas gordas, porque a época das vacas magras vem. E a época das vacas magras é a época de enriquecer. Mas eu vou enriquecer na medida em que eu investi na época da vaca gorda. Na medida em que eu cuidei. Sabe? Não fique com raiva de quem está rico, não. Tem gente que enriquece
não da maneira correta. Mas muita gente enriquece da maneira correta. Enriquece por quê? Porque na época das vacas gordas, ele guardou o dinheiro, comprou, adquiriu, cuidou e tal. Não tenha inveja de famílias que são maravilhosas, relacionamentos maravilhosos. Que você olha e você diz, eu queria ter a família que nem a família do Fabrício e da Angélica. Eu queria ter uma família que nem o Marinaldo e a Mari. Eu queria ter uma família como a deles, mas a minha família... Sabe, não é para ficar com inveja nem com nada. É para você olhar o que estas pessoas fizeram na época das vacas gordas. Eles investiram. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia. Ok? Isso é importante. Outra lição. O tempo das vacas gordas é o tempo do preparo. Presta atenção. O tempo das vacas gordas é o tempo do preparo. O tempo das vacas magras é o tempo do crescimento. Então, o tempo das vacas gordas é o tempo de você se preparar. E o tempo das vacas magras é o tempo de você crescer. É o tempo que você mais cresce. Mas tudo isso de acordo com aquilo que você aproveitou na época da abundância. É importante, gente, você entender essa palavra. Essas lições que a gente aprende com José aqui, que eu acho que são fantásticas para a minha vida, para a tua vida também. Último texto bíblico que eu quero ler com vocês. Aqui. Aí, dando sequência, né? Faça isso, faraó. E ponha, olha só a palavra de José. José está seguindo, né? Você viu que o faraó teve sonho, não sabia como fazer. Aí ficou sabendo que José podia ajudar. Chamou José. José fez a barba, se ajeitou, foi falar com ele. Ele falou para José, aí José falou para ele, olha, vou conversar com Deus. Aí marcou um dia, aí José foi lá conversar com ele. Aí José falou para ele, olha, Deus me falou isso, explicou para ele o que significava, as vacas gordas e as vacas magras, que é o que significa para todo mundo aqui. Aproveita a época das vacas gordas, porque a época das vacas magras vem, e a época das vacas magras não é para você reclamar, é para você enriquecer. Entendeu? Épocas de vacas magras não é para você reclamar, é para você enriquecer. Guarda essa chave aí. Ok? E aí, nós chegamos no ponto em que José vai além. Porque ele diz para Faraó, olha só, ele chega para Faraó e diz assim, o que Faraó queria dele? Olha o que é um cara fora da curva. Olha o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como que Deus é fantástico. O Faraó queria o que dele? Uma interpretação. O Faraó chegou e falou, me dá uma interpretação. Eu quero uma interpretação do que eu sonhei. José deu a interpretação. Só que José, como todo homem de Deus e mulher de Deus, faz mais. Presta atenção, pega essa senha aqui. O dia que alguém pedir para você carpir esse lote aqui, o cara tem 3 lotes. Aí o cara pede para você carpir esse lote aqui. Aí o cara fala, vou dar 100zão para você carpir esse lote para mim. Aí você percebe que os lotes do cara lá estão com mato. Aí você carpe esse terreno aqui das 8 até ao meio-dia. Aí você percebe que lá está... Quando você diz, eu vou carpir um pouco mais. E aí o cara chega e diz para você assim, falou, ô Fabiano, olha cara, é o seguinte, eu agradeço, eu pedi para você carpir aqui, cara, está muito bem carpido. E aí, só que eu percebi que você carpiu essa outra data aqui minha também. Só que eu combinei com você, Fabiano, só essa daqui. E eu não tenho recurso agora para te pagar outra, eu não vou te pagar. Entendeu? Eu só tenho dinheiro para pagar essa aqui. Presta atenção. Aí o Fabiano diz, não, está tudo certo. É essa daqui mesmo. Essa aqui eu fiz porque eu fiquei com um tempo, eu percebi que precisava, e eu vou fazer o quê? Eu não ia fazer nada agora, eu carpi para você aqui também. Me diz uma coisa, gente. Quando alguém precisar de uma indicação, quem que esse cara vai indicar? Quando esse cara precisar de serviço, quem que ele vai procurar? Agora imagina se o Fabiano, matão de serviço, né? Não é o caso, o Fabiano não é isso. Mas vamos lá, matão de serviço, manda carpir o lote aqui. Aí o bichão carpe, vai carpindo e jogando um pouco de terra com mato em cima do outro, daí carpe aqui e tal. Aí o cara chega, tá tudo mais ou menos. Aí o cara diz, poxa, mas você nem rastelou, nem tirou o mato. Ele falou, não, você contratou eu para carpir. Você me contratou para carpir.
Aí o cara falou, não, mas aqui tem mato. Não, cresceu. Que você falou que você ia chegar 4 horas, agora já é 6h30, o mato cresceu. Se você quiser, amanhã eu carpo de novo, mas isso aí é mais 6. Mas cresceu. Mas cresce rápido assim? Cresce. Quando eu carpo, cresce muito rápido. Que eu corto muito rápido assim, ele já... Entendeu, gente? Aí o que vai acontecer? O dia que esse camarada, alguém chegar para ele e falar, escuta, eu estou precisando de alguém que faça esse serviço, o cara vai chamar o Fabiano, vai falar horrores. O dia que alguém falar, olha, eu estou precisando carpilar, cara, aí me falaram lá do Fabiano, o cara vai falar, não mexe com esse cara, que isso aí é uma bomba. Não mexe com isso aí. Entendeu? Presta atenção. José foi além do que lhe foi pedido. Ele não apenas, Angélica, ele não apenas cumpriu aquilo que foi pedido. Imagina, quem que era José? Era um cara que está na masmorra. Era para estar ressentido, era para estar magoado, era para estar machucado, era para dar umas indiretas, era para falar que a vida dele não foi fácil, era para falar que ele era sofrido, era para olhar o palácio e falar o rei comendo coisa aqui e tal, e eu lá naquela. Era para fazer tudo isso. Mas o que ele fez? O que ele fez? Ele foi, fez a barba, se arrumou, se apresentou elegantemente. Na hora de prestar o serviço, ele prestou além, porque ele disse para o rei, ele disse para o faraó o seguinte, primeiro, a revelação do sonho é essa. Segundo, para você resolver isso aqui, você precisa de um administrador. Olha só, faça isso, faraó, ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Pegue 5 partes, use só 2. Ajunte os administradores, toda a colheita, dos bons anos que virão. Recolham o cereal, debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este? Olha só, o Fabiano, em quem há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha o Filho de Deus, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha que coisa, olha que frase, gente. Volta só para a gente ver essa última frase. Você consegue voltar? Opa, aqui. Somente no trono, o faraó disse, eu serei do que tu. Ou seja, a tua ordem é que vai se cumprir. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos lá. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Quem que era o José? José estava na masmorra, estava acabado, o caminho dele não estava um fracasso. O teu caminho não está um fracasso, então espera, porque o faraó vai te chamar. Vamos lá. Disse mais faraó a José, vês que tudo que faço, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs sobre a mão de José o anel de autoridade. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Lembra que quando ele foi jogado, os irmãos arrancaram a roupa dele? Deus colocou nele a roupa novamente, linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Gente, é para dar um glória a Deus, né? Para dar um glória a Deus, a gente precisa ser mais pentecostal. Você tem que ajudar a gente, Anderson. Você está virando presbiteriano? O Anderson nós trouxemos da Assembleia para dar uma agilizada no negócio aqui, para dar uma, né? E aí eu trouxe, o Luiz chegou aqui, presbiteriano e tal, né? Chega ali e tal, fala o amém para dentro, né? O aleluia, o glória a Deus, ele fala para dentro. Aí eu trouxe o Anderson para dar aqueles gritão, aquelas coisas, né? Vamos lá. Olha só, gente, isso aqui é muito forte. Olha só, olha o que o governador falou. Sem a tua ordem, José. Quem que era José? O cara estava na masmorra. Sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Gente, amém, aleluia. Gente, é para você, né? É como diz o padre Marcelo, levante as mãos e dê glória a Deus. É verdade. Por quê, gente? Porque essa é a verdade. É a verdade.
Primeiro eu quero dizer para você, a tua vida não está fracassando, a tua vida está caminhando. Ah, pastor, mas a vida de José foi assim também. O faraó vai te amar, espera aí. Coloque-se diante de Deus, se prepare. As últimas lições. Primeiro, Deus levantará os seus filhos para governarem sobre a terra. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Deus levantará os seus filhos para governarem sobre a terra. Sempre que o mundo precisar de uma resposta, o mundo vai encontrar num homem de Deus e numa mulher de Deus. Eu já vi com esses olhos aqui que vão para a eternidade. Vou ser arrebatado. Eu já vi, olha só. Já fui lá na dona Marlene. Dona Marlene, ela corta cabelo e tal, e faz unha e tudo aquelas coisas. E eu já fui lá e já vi pessoas lá, mulheres da cidade, indo lá muito mais do que para fazer uma unha, para cortar um cabelo. Sabe para que elas vão lá? Para ouvir. Para ouvir ela. Você já imaginou que vai ter gente que vai deixar o que está fazendo, às vezes vai vir de outro lugar para te ouvir? Para te ouvir. Porque isso Deus faz comigo e com você. Esses tempos agora, ano passado, eu fiz um casamento em Londrina, e era um casamento bem diferente, porque o pessoal estava com muito preconceito comigo por eu ser pastor, pessoal muito religioso, e com muito preconceito porque não sabia como que eu ia fazer, não me conhecia. E aí no momento assim, aquela questão assim e tal, mas fluiu tudo bem, nos tornamos amigos, e pudemos conhecer mais uns aos outros, eu, a família de lá, e eles puderam me conhecer, e foi muito bonito o casamento. Passou-se uns dias, a irmã da noiva veio lá de Maringá para conversar, tomar um café, conversar, e dizer: pastor, preciso de uma orientação, preciso de uma ajuda. Como que Deus, Ele faz as coisas? Vai ter pessoas vindo de muitos lugares, pessoas que são importantes, vindo para conversar com você, para pedir conselho. Vai lá na farmácia onde você trabalha, vai lá na empresa onde você trabalha, vai sentar com você e você vai falar: escuta, que você está precisando de alguma coisa, você quer alguma coisa? A pessoa vai dizer para você, vai lá na loja, lá com o Fabiano lá, e aí o Fabiano vai falar: você quer alguma coisa? A pessoa diz: não, eu preciso de uma palavra de sabedoria. Eu vim conversar com você, porque as tuas palavras são palavras de sabedoria. Por isso, gente, a partir de hoje, para de falar bobagem no Facebook, para de falar bobagem no Instagram, para de falar bobagem nas suas redes sociais, para de falar bobagem no teu ambiente de trabalho. O pessoal começa a falar bobagem. Não digo que você não tem que se alegrar, brincar, não é isso, não estou falando disso. Eu também gosto, também brinco, me divirto, me alegro com as pessoas. Eu amo estar com as pessoas, a gente brinca aqui na igreja. Eu brinco com todo mundo, certo? Brinco com todo mundo, certo? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você, em vez de aproveitar o teu tempo para crescer e para expressar conhecimento e as virtudes de Deus na tua vida, você ficar perdendo tempo com bobagem. Por quê? Porque na hora que as pessoas precisarem, elas vão te procurar. Elas vão te procurar. E você vai ser um instrumento usado poderosamente por Deus, tá? Deus levantará os seus filhos para governarem sobre a terra. E tem mais uma lição. Deus levantará os seus filhos para abençoarem toda a terra. Eu quero terminar dizendo para você essas duas coisas. Presta atenção, olha aqui para mim. Primeiro, Deus irá levantar você sobre a terra. Ah, pastor, mas está uma perseguição contra a igreja? Tá. E é bem possível que piore um pouco. Certo? Ok. Não tem problema, não tem nada a ver com isso. Porque nessa época também tinha perseguição contra o povo de Deus. Sempre teve. Sempre teve perseguição contra o povo de Deus. Tá? Então, tudo bem, tranquilo. Mas sempre que a humanidade chegar num ponto onde ela não tem saída, presta atenção. Sempre que a humanidade chegar num ponto que ela não tem saída, sabe quem ela vai procurar? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqueles de quem elas riam. Lembra do Nicodemos que foi procurar Jesus na madrugada para ninguém ver? Está lá em João capítulo 3. Chegou lá e falou: ô mestre. Jesus fala assim: daí? O que eu faço para ter a vida eterna? Jesus devia ter falado para ele: primeiro vem de dia conversar comigo. Está vindo de noite por quê? Para ninguém te ver? Vem de dia conversar comigo. Sabe? As pessoas irão procurar homens de Deus e mulheres de Deus para conversar. Segundo,
Primeiro Deus vai levantar você como uma autoridade em todo lugar que você estiver. Os filhos de Deus, eles aparecem em todo lugar onde eles estão. Não por causa deles, mas por causa de Deus. José deixou bem claro isso quando ele disse: eu vou falar com Deus, porque é Deus que faz isso, não sou eu. É Deus. Então é Deus, não sou eu. Então é Deus. E Deus vai te levantar. Tá? Segundo, Deus vai te levantar para ser uma bênção. Não é para você. Não é para você. Então, porque tem gente que pensa, é para mim. Deus vai me levantar, vai colocar como autoridade para eu ficar rico, para eu ficar bem, para eu ter as coisas. Meu irmão, se você não abençoa pessoas com o que Deus te abençoa, você é um fracassado. Porque o pior pobre não é aquele que não tem o recurso. O pior pobre é aquele que o recurso tem ele. A pessoa que não tem uma mão aberta para abençoar, para honrar, para estender a mão e para ajudar. Deus não precisa nem do meu dinheiro, nem do seu dinheiro. A obra de Deus vai ser feita de qualquer maneira. Para mim é uma honra, é um privilégio. Eu amo abençoar a casa de Deus. Sempre foi assim. Essa é a minha história. Certo? Então, seja um abençoador, porque é para isso que Deus vai te levantar. Qualquer posição de honra que Deus te colocar. Ah, pastor, Deus me prosperou na minha empresa. Ah, pastor, Deus me prosperou lá no meu trabalho. Ah, pastor, agora eu cresci, eu sou líder. Tudo que Deus te colocar, que seja para abençoar pessoas e para abençoar o reino de Deus. Porque senão, alguma coisa está errada nesse caminho. E aí, se o diabo não te pegou na largada, ele te pega na saída. Porque às vezes a pessoa promete o céu para mudar de vida. Mas quando a sua vida muda, ele não estende a mão para ser uma bênção. Certo? Então, seja uma bênção de Deus aonde você estiver. E abençoe pessoas, porque Deus levantou você para abençoar pessoas. Ok?